Olá, estudantes do nono ano do Colégio Alexandre Dumas, aqui é o professor Willer Ribeiro e a nossa aula de hoje é de História. A nossa aula de hoje vai ser sobre o capítulo 5 do livro de vocês, que tem como tema Brasil nos anos 20, ou melhor dizendo, como vocês podem ver aqui atrás, Crise da República Velha. Nós vamos analisar hoje os fatores que contribuíram para que o governo, a República dos primeiros 30 anos entrasse em crise. Quais fatores contribuíram para isso? Quais foram os desgastes? A gente viu que algumas das características da Primeira República era a presença dos fazendeiros, dos grandes fazendeiros na política, controlando a política, aonde esse governo só beneficiava os próprios fazendeiros. A gente viu que a maior parte dessa população ela ficou excluída. Então nós vamos analisar hoje quais foram esses aspectos, quais grupos sociais tiveram participação nesse processo aí da República Velha, e a gente entende, vai perceber nesse momento, a partir dos anos 20, os movimentos sociais na busca por direitos, desde o movimento operário, melhor dizendo, como diz aqui na página 91 do livro de vocês, novos personagens entram em cena. A gente vai ter aí uma burguesia industrial. Então a gente pode ver aqui nessa cena aqui atrás, nessa imagem de abertura, por exemplo, já uma vida urbana, né? Automóveis, ruas asfaltadas, prédios, fábricas, lojas, um pequeno comércio ativo. Então essa burguesia industrial seriam os donos de empresas, donos de fábrica, melhor dizendo. Também nós temos aí uma classe média urbana, então pessoas com a vida típica da cidade, que estudam, que trabalham, que desenvolvem atividades. Além disso, vamos ter aí o operariado, que são os proletariados, trabalhadores dessas fábricas também, que vão fazer parte dessa comunidade típica. Embora o Brasil ainda fosse um país agrário, por que a gente disse que o Brasil ainda era um país agrário até 1920? Porque a maior parte da população ainda se concentrava na área rural. Era na área rural que a gente tinha os produtos que geravam lucro para o Brasil, como o café. Então, se vocês olharem na página 91, a gente tem aqui uma tabela com os dados estatísticos. Café, açúcar, algodão, peles e couro, borracha. Então, aqui tem os anos e os períodos de exportações. Então a gente vai olhando aí, se a gente analisar de 1890 a 1920, a gente percebe nesses dados estatísticos que o café, o açúcar, o algodão, peles e couro e a borracha, elas estão diminuindo a partir desse momento suas exportações. E isso significa que a gente tem uma singela urbanização. Urbanização é um processo de concentração de pessoas na cidade, e a partir de 1920 começa esse fenômeno de estruturação das grandes cidades, onde vamos ter as primeiras metrópoles. Então vamos identificar aqui, a partir desse momento, quais são os fatores que contribuíram para a insatisfação dessa chamada República Velha. Então lembrando que o período da República Velha vai de 1889 até 1930. Então esses 20 anos, esses 10 anos aí, de 1920 a 1930, foram fundamentais de transformações para que ocorresse o desgaste desse primeiro período. Vamos lá? Um dos fatores que contribuiu para a insatisfação no período da Primeira República vai ser aí a política do café com leite. A gente viu que foi uma política de revezamento do poder nacional entre 1898 a 1930, aonde os líderes normalmente ou era de São Paulo ou era de Minas Gerais. Eles a cada 4 anos se revezavam. Isso ficou conhecido como política café com leite, da forte presença do café em São Paulo e da criação de gado em Minas Gerais que produzia esse leite. Então, durante aí 30 anos, quase 40 anos nessa faixa, a gente vai ter esse revezamento a cada 4 anos. Então, os outros fazendeiros, produtores de cana-de-açúcar no Brasil, sempre apoiavam essa elite agrária de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, já que os produtos mais importantes estavam concentrados nessa região. Vamos lá? Outro aspecto que vai contribuir para que grupos
da sociedade fosse reivindicar mudanças, seria o direito ao voto. A gente viu aqui que, por exemplo, os mendigos, os analfabetos, os praças, né? Os alunos das escolas militares de ensino superiores, ou seja, alguns militares, os religiosos, por exemplo, eles não podiam participar da eleição. Então, a população que votava era mínima. Lembrando que a maior parte da população era analfabeta. O ensino público não era responsabilidade do Estado, não era obrigatório. Só quem tinha dinheiro é quem tinha acesso à educação. E daí a gente vai perceber que nessa Constituição, nessa lei de 1891, era uma Constituição excludente. Vamos ver outro fator que vai contribuir: política dos governadores. O que era essa política dos governadores? O presidente apoiava os governadores e seus aliados e, em troca, eles garantiam as eleições no Congresso. Ou seja, o presidente era apoiado pelos governadores, que era apoiado pelos prefeitos, que eram apoiados pelos coronéis. Então a gente vai ver aqui que tinha um outro fenômeno, que era o voto do cabresto. E dentro desse processo, os coronéis obrigavam esses poucos eleitores a votar nesses candidatos. Então a gente tinha aí uma eleição fraudulenta, cheia de corrupção, cheia de influência, e isso se chamou de política dos governadores. E a gente vai ver que foi um dos fatores que gerou insatisfação da sociedade, que não aguentava mais essa realidade. Vamos ver aqui também. Essa aqui, de cara, se vocês verem essa imagem, até numa questão da prova, já dá para matar a charada, né? Essa aqui é chamado voto do cabresto. Porque o cabresto é essa corda que conduz, né, o animal, o jumento, um cavalo. E nesse caso aqui a gente tem a eleição, a urna, com normalmente um coronel, aqui representa a área rural, onde ele está conduzindo esse eleitor para praticar esse voto. Lembrando que o voto não era secreto, era aberto, e há de se dizer que quem organizava as eleições eram esses próprios políticos, fazendeiros. Então a gente tinha aí uma margem de corrupção tremenda. Isso gerou insatisfação. Aqui a gente faz uma crítica aos dias de hoje, né? O voto do cabresto ontem e o daqui é hoje, onde as pessoas vendem o voto por uma dentadura, por um padrão de futebol, por uma feijoada, por um milheiro de bloco, e não sabe o quão é importante a gente ter essa representatividade. Então esse também foi um fator. Aqui outro exemplo, né? Representa o período onde você forçava essas pessoas a participar. Vamos lá? Então, vimos aí política café com leite, a política dos governadores e o voto do cabresto. Esses fatores foram fatores que contribuíram para essa crise, já que essa sociedade de 1920 vai criticar justamente essa realidade, vai querer um voto secreto, vai querer uma eleição mais democrática, onde as pessoas têm acesso, vai querer candidatos livres dos fazendeiros e que criem leis que beneficiem a sociedade. Nessa década de 20, um dos destaques vai ser para o crescimento da indústria. Se a gente abrir o livro na página 90, vocês vão ver aí que a sociedade brasileira, por exemplo, de 1920 até 1930, a população saiu de 14 milhões de pessoas para 33 milhões de pessoas. Ou seja, nesse estágio aí de 10 anos, a gente vai ter a população dobrando. Então, nesse momento, a gente vai ter também o surgimento da indústria. Alguns fatores contribuíram para esse desenvolvimento da indústria. Um deles vai ser o crescimento do mercado interno. Com a crise de 1929, que a gente viu que foi a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o Brasil ficou prejudicado, porque não conseguiu vender as remessas de café. Então isso contribuiu para que o Brasil desenvolvesse o mercado aqui dentro. Mão de obra barata, nacionais e imigrantes. Então a gente tem aqui também o quê? Ex-escravos, imigrantes que foram atraídos para cá, que estavam desejosos para trabalhar, então por isso mão de obra barata. Possibilidade de abrir pequenas fábricas que exigiam pouco capital. Então, como os Estados Unidos e a Europa estavam em crise, foi um período em que favoreceu as pessoas que tinham condições de abrir empresa. Além disso, a própria Primeira Guerra Mundial
contribuiu, ou seja, como o Brasil não tinha como importar esses produtos, tiveram que comprar os produtos nacionais. E o revestimento de capitais foi ascendente do café. Um ponto-chave que não pode esquecer é que as primeiras fábricas nesse período foi do dinheiro do café. A burguesia industrial foi decorrente dos valores que foram vendidos do café, investiram nessas primeiras indústrias. Com o nascimento da indústria vai nascer também o movimento operário. Quem são esse movimento operário? São os trabalhadores. Então, há de se dizer aí que em 1917, antes de 1920, a gente já tinha aí mais de 70 mil operários trabalhando na área urbana. E a gente tem um marco aí, apesar da gente estar estudando a década de 20, 1917 foi uma grande greve que contou com 70 mil operários nas ruas. Há quem diga que em 1920 a gente tinha aproximadamente 210 mil operários. Então veja que a população urbana ela estava gigantesca. E esses operários, lógico, vão reivindicar melhorias trabalhistas. Pode passar aí, por favor. Então, aí um dos marcos foi o que a gente acabou de falar aqui. Em 1917 houve a primeira greve geral do Brasil. Os operários queriam liberdade de todas as pessoas que participaram da greve, direito à associação sindical, abolição do trabalho de menores de 14 anos, proibição de menores de 18 anos e mulheres em trabalhos noturnos, aumento de 35% dos salários, a gente tem também garantia dos operários de trabalho permanente, jornada de 8 horas e aumento de 50% em todo o trabalho extraordinário. Então veja que, por que eu estou mostrando essa parte dos operários? Porque isso mostra que a sociedade ela vem se desenvolvendo, a população urbana ela vai crescendo, e como eu mostrei aqui na página 91 para vocês, esses novos personagens que vão entrar em cena e vão questionar essa realidade e vão desejar mudanças, porque isso envolvia a vida daquelas pessoas. Como é que você tinha um regime de república que deveria atender ao povo e ele não satisfazia a necessidade do povo? Você tinha um regime de governo que atendendo um grupo da sociedade que eram justamente esses ricos, os fazendeiros. Então a gente vai ter o movimento operário aí também participando, vão formar os partidos anarquistas de ideias socialistas e vão buscar também reivindicar, participar dessas reivindicações. Outro movimento social marcante na década de 20 vai ser essa aí, ó. Durante os anos de 1920, a política do café com leite foi questionada por vários setores. Como eu acabei de falar para vocês, as camadas médias urbanas, que eram os advogados, comerciantes, médicos e outros mais, os operários, lógico, é uma boa parte da população, vai questionar essa realidade da República Café com Leite, os grupos ligados à indústria, que era essa burguesia industrial, os jovens oficiais do Exército, que tiveram uma participação fantástica, que foi o movimento tenentista. Esses grupos desejavam voto secreto, incentivo à indústria, fim da corrupção na política, ampliação da educação pública e maior concentração política. Se a gente analisar bem, essas reivindicações são reivindicações bem atuais, né? A população brasileira deseja o fim da corrupção, deseja melhor educação pública, também um governo que trabalhe para o povo, valorização do voto da população, ao mesmo tempo incentivo à indústria para que haja empregos na sociedade. Então veja que no passado, na década de 20, os anseios daquela época são os anseios atuais. Veja como a gente consegue entender a nossa realidade. Então, esses grupos sociais vão desejar esses fatores e vão questionar essa realidade. Esse movimento tenentista envolveu participantes, jovens oficiais, capitães e tenentes, nacionalistas. O que é que eles reivindicavam? Tudo aquilo. E o movimento tenentista, a partir de 1922, vão fazer caminhadas, né? Se vocês lembrarem em 2014 ou foi 2016, aquelas caminhadas, o gigante acordou, a gente viu que milhares de pessoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, saiu às ruas querendo o fim da corrupção, mudança do governo, reivindicando melhorias nas obras públicas.
Um movimento semelhante a esse vai acontecer a partir de 1922 com os tenentistas. Passa a página. Vão sair à rua reivindicando direito, com armas na mão, muitos vão abandonar o exército, vão ter conflitos armados, então em várias cidades. Então, a primeira ação tenentista foi o levante de 18 do Forte de Copacabana, em julho de 1922. Os únicos sobreviventes foram Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Nesse período aqui, 18 tenentes foram mortos em conflito com a polícia da época, porque as reivindicações foram aquelas mostradas. Então, o fator que vai culminar em 1930 vai ser na eleição, né, de 1930, onde você vai ter dois candidatos, Washington Luiz e Getúlio Vargas. Nessa eleição, Getúlio Vargas ele vai perder a eleição. Muitos questionavam que continuou havendo corrupção. Só que na lógica da política café com leite, quem deveria assumir o governo era o candidato Getúlio Vargas. Mas o Washington Luiz ele não apoiou, né, e decidiu ser o candidato de São Paulo. Só que o vice-presidente, candidato a vice-presidente Getúlio Vargas, ele vai ser assassinado. E nesse momento, as tropas militares, os grupos de Minas Gerais vão apoiar Getúlio Vargas e vão dar um golpe de Estado. Um golpe de Estado é quando pessoas civis ou militares tomam o poder à força, sem uma eleição, e vão conceder a Getúlio Vargas o governo do Brasil. E isso vai ser conhecido como a chamada Revolução de 30. Por que a expressão Revolução de 30? Porque acredita-se que a partir de 1930, toda essa realidade que a gente falou de problemas da Primeira República se mudou. E a gente vai ter uma outra realidade que se começa essa segunda etapa da República Brasileira. Espero que a gente tenha contribuído. Vou deixar aqui a atividade para vocês da página 94 e 99 do livro, para quem tem livro. Responda as atividades e a gente se encontra e até a próxima.